Oi, gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. Quem tá aí assistindo no canal do YouTube, já aproveita, já curte o canal, né? Clica lá no sininho para ativar notificações, compartilha para quem vocês acham que vai ser interessante o tema, porque é muito importante isso pra gente poder que esse canal continue, tá? Hoje eu vou falar com uma amiga minha que eu acho que é a 4ª vez que ela tá vindo aqui no podcast comigo. É a doutora Aline Alves, né? A gente vai falar hoje sobre um tema que é nutrição e imunidade, tá? Então, é um tema que a gente já conversa muito entre a gente, mas eu acho que é bom a gente deixar aqui documentado, né, Aline, sobre isso, o que a gente tem hoje, 2023, o que a gente já sabe, que pode ajudar, além dos remedinhos que o alergista, imunologista vai passar, né, o pediatra, mas o que a nutrição pode ajudar na imunidade, tá? Uhum. Então, seja bem-vinda a mais esse episódio. E quando a gente conversa sempre sobre isso, né, é importante porque o inverno tá aí, né? E as mães já ficaram enlouquecidas no outono, porque todas as crianças começaram com o nariz escorrendo, e aí fica doente, entra um antibiótico, sai do outro, e aquilo, né? A medicação tá aí pra gente usar, com certeza, mas a gente precisa entender o porquê que a criança tá ficando tão doente. Por que sempre, né? Tem aquela criança que demora mais pra ficar doente, mas tem aquelas que ficam sempre doentes. E a nutrição, né? A alimentação em si pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente para esse quadro da criança. Uhum. E aí, o que você faz quando chega uma mãe e fala: e aí, doutora, eu quero ver se na alimentação, o que você pode fazer para aumentar a imunidade do meu filho? No consultório, cada vez mais a gente vem trabalhando com isso, né? Às vezes a mãe nem chega com essa queixa, mas aí a gente, né, fala, a mãe, fica doente sempre, porque eu faço sempre essa pergunta: quando foi a última vez que ficou doente? Quando foi a última vez que usou antibiótico, né? Porque eu tenho esse cuidado. Aí a mãe fala, doutora, fica doente sempre. E quando a gente vai fazer lá o recordatório alimentar, geralmente as crianças ficam ali, né, sem legumes, sem verdura, sem frutas. Então, a alimentação, a base é ali carboidrato e proteína, né, que são necessários também, mas a gente precisa dosar, e é onde acaba faltando os nutrientes que são importantes para a imunidade, né? Eu sempre explico para os pais que todos os alimentos, eles vão trazer mais ou menos nutrientes para o nosso corpo, e tudo que acontece no nosso corpo, tudo que é formado, todas as células precisam de nutrientes, né? Então, falando especificamente da imunidade em si, nós temos várias vitaminas e vários minerais que são de extrema importância e que às vezes falta na alimentação da criança, né? Uhum. E aí a criança não tem suporte para combater aquele vírus que era para o corpo combater sem a necessidade de uma medicação. Tá. E você tá falando de criança, porque a Aline atende criança, tá, gente? Nossa. Mas serve pra todo mundo serve isso. E assim, eu atendo adulto, criança, e eu vejo muito hoje em dia a falta de vitamina D. Inclusive, eu também, né? Porque a gente fica o dia inteiro trabalhando, sem ver o sol, né? O ideal seria a gente ter de 17 a 20 minutos por dia de sol, né? Batendo na nossa pelinha, sem protetor solar, para que a gente produzisse a vitamina D, né? E como a gente não faz isso diariamente, mas, né, a população em geral, a gente tem falta dessa vitamina. Sim. E eu vi num último congresso, assim, que uma endócrino falando que todas as nossas células do corpo têm receptor para vitamina D. Então, hoje em dia, a vitamina D não é mais considerada uma vitamina. Ela é um neurotransmissor, um hormônio, na verdade, né? É um hormônio. Então, e esse hormônio é necessário. Então, a gente precisa de vitamina D como um hormônio para
que funcione todas as nossas células. O cérebro, a pele, né? Então tem a ver com a imunidade, porque a gente tem a relação de vitamina D baixa com a dermatite atópica, por exemplo, com aumento de chance de você ter asma. Então, assim, isso é uma coisa bem conhecida já na alergia. Mas o que mais que você percebe aí da vitamina D? Eu acho que a vitamina D é o que ficou mais famoso, né, com a imunidade, principalmente depois do Covid, né, por causa dos estudos que correlacionaram a baixa de vitamina D com os sintomas mais graves do Covid, né? Então, ficou bem conhecida isso. Mas é isso mesmo. A vitamina D é uma das principais vitaminas do nosso corpo e ela é necessária para se fazer todo o nosso sistema imune funcionar. Né? Então, a criança hoje fica dentro da escola, o adulto fica trabalhando em ambiente de escritório, e aí, às vezes, quando chega para trabalhar, o sol ainda tá bem fraquinho, né? Ou o tempo de casa. Quando sai do trabalho, já não tem mais sol. Toma-se sol no fim de semana, mas aí a gente já usa protetor solar. Então, tudo isso faz com que a gente esteja vivendo realmente uma epidemia de baixa de vitamina D, né? Isso mesmo. E com isso, com certeza, a gente acaba sendo mais propício a pegar uma gripe, um resfriado, até outras doenças até um pouco mais graves, vai depender do sistema imune como um todo. E tem alimento que pode dar vitamina D? A vitamina D, necessariamente, ela vem através do sol e da pele. Mas alguns alimentos também podem conter uma baixa quantidade de vitamina D, mas só isso não é necessário para que a gente não tenha essa deficiência. Então, ainda a principal forma de se contrair a vitamina D é através do sol, tá? Ou na forma de suplementação, como a gente acaba fazendo hoje em dia. Isso, tá. Eu acho que um cuidado para os alérgicos é a vitamina D, que não... Para quem é alérgico a amendoim, avelã, cuidado, porque às vezes tem vitamina D gotinha que tem isso, né, na composição. Então, é um cuidado que eu sempre falo. Sim, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que é isso? Então ela sempre vai vir com o carreamento de óleo, né? Em líquido oleoso. Então, nós que trabalhamos com alérgicos, a gente sempre pede para vir em TCM, em óleo de coco, em óleo de semente palma, de uva, óleo também de palma. Mas as farmácias, né? Aquela vitamina D alopática, ela pode vir sim com óleo de amendoim. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Realmente. É um cuidadinho, né? Daí, a gente marcou aqui também, eu ia falar pra você, das outras vitaminas. Fala aí as vitaminas que você acha importante quando a gente vai falar da suplementação pro sistema imunológico, né? Eu sempre faço um mapa do que a criança tá consumindo, do que o adulto tá consumindo, né? Pra ver se tá em falta de algumas vitaminas e alguns minerais. Todos eles são importantes, mas os principais, falando de imunidade, a gente pensa sempre no zinco e no selênio, né, como minerais. E as vitaminas, a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C. Tá? Então, lembra que os adultos sempre falavam, os antigos, toma vitamina C pro resfriado, ou, chupa uma laranja, tudo isso também ajuda. Limão. No sistema imunológico. Então, pensando em sistema imunológico em si, são essas as principais vitaminas e minerais. Tá, mas daí, por exemplo, na alimentação, se a gente... Vitamina C, a quantidade normal que uma pessoa deve ter, qual que é a quantidade? Você sabe de cor, assim? Por exemplo, quanto que tem que tomar de suco de laranja todo dia, sei lá. Se você toma todos os dias, né, é muito difícil você ter essa deficiência. Aí você vai ter a deficiência de vitamina C se o seu organismo não estiver absorvendo aquilo direito. E aí é onde entra a análise da desbiose, dos problemas gastrointestinais, né, problema de estômago no intestino. Então, isso também precisa ser avaliado. Se o adulto que tá ali, né, se a pessoa que tá ali tem uma boa fonte disso e mesmo assim tá com deficiência, então a gente precisa pensar nessas outras coisas. Quando a gente faz lá o recordatório alimentar do paciente e depois a gente faz o cálculo nutricional dele, a gente abre esse leque para pensar em outras possibilidades de por que tá com baixa de vitamina C, de vitamina A, dizendo que tem boas fontes alimentares, né? Falando de vitamina C, o que é importante a gente saber? A vitamina C é uma vitamina muito volátil. Então, se você faz ali um suco de laranja de manhã e vai tomar esse suco de laranja ao longo do dia, a hora que chegar à noite, com certeza ele não vai ter a mesma quantidade de vitamina C que ele tinha ali no momento que você fez o suco, né? E é também por isso que muda-se o sabor do suco.
Às vezes ele fica um pouco mais amargo, né? O suco de limão, você consegue ver isso muito. Então, só dá pra tomar na hora que você fez. Se você deixar um pouco ali, ele vai mudando a palatabilidade, justamente porque tem essa perda de vitamina C. Tá? Então, vitamina C, fez, tomou. Tá? Geralmente as maiores fontes são as frutas cítricas, né? Como nós já dissemos, a laranja, o limão, mas a acerola também é muito rica em vitamina C e a goiaba. Ah, goiaba, que bom, tá. Eu lembrei aqui, até anotei, pra falar de anemia ferropriva, que a gente aprendia, né? Acho que usa ainda, quando você dá sulfato ferroso, que você pode usar a vitamina C pra aumentar a absorção, tudo, né? Mas também pode ser um alimento que tenha vitamina C. Sim, né? Não é a sabedoria dos antigos, né? Ai, depois que você almoça, janta, chupa uma laranja. Justamente, a vitamina C, ela ajuda no carreamento do ferro no nosso organismo. Então, a absorção de ferro aumenta com a vitamina C, tá? Assim como ela diminui com o cálcio. Tá. Então, existe essa correlação. Tá. Eu lembrei que, assim, muita gente chega no consultório falando assim, é porque eu acho que eu tô com anemia, daí baixa imunidade, né? Então, assim, a gente que é alergista, que é imunologista, a gente assim, se coça até, porque não é que é baixa a imunidade, né? Você fica mais fraco, a absorção de ferro vai atrapalhar a absorção de oxigênio, né? Nas células, então tem toda essa questão. Abaixar a imunidade pra gente é quando a pessoa tem baixa, assim, da imunidade inata ou adquirida. Adquirida é aquelas dos linfócitos, B, né, do anticorpo, tudo isso. E daí isso pra gente baixou a imunidade de verdade e tal. Mas, é claro que eu entendo como médica, né, que quando a pessoa fala baixou a imunidade, é porque a pessoa tá ficando mais doente, ela tá tendo mais problemas de saúde, né? Então, no leigo falando, é assim. E realmente, a anemia tem que ser controlada pra gente não ter sintomas, né? Baixar a imunidade pra essas pessoas, às vezes, é o sintoma da anemia. O que é o sintoma de anemia? É ficar fraco, né? Ter sopro cardíaco até, não aguentar subir, andar muito, que você fica, né? Fica cansadinho. Então, tudo isso a gente tem que considerar e tratar direitinho, né? Pra que a pessoa também não adquira alguma doença. Sim, então, é isso. Mas não é bem uma baixar a imunidade, tá? Só pra gente explicar certinho. Fala. E a gente, falando, né, que, como eu disse, a maioria dos micronutrientes, as vitaminas, os minerais, eles participam do processo de formação das nossas células. E se a gente for pensar que as células protetoras, IgA, IgG, IgM, são células protetoras. Então, elas também vão precisar de vitaminas. Né? São anticorpos, as células são os linfócitos. Então, elas também vão precisar dessas vitaminas e desses minerais. Não necessariamente a vitamina D, a vitamina C. Mas o que eles se transformam dentro do nosso organismo vai fazer com que eles sejam melhores ou maiores, sejam utilizados de uma forma correta ou não. Tá, é isso mesmo. Não, tá. É essa a ideia. E assim, o que tá na moda, né? Prebiótico, probiótico, simbiótico. Explica aí que é bem legal quando você explica. Então, pensando em né, a imunidade, em alimentação, é aquilo que eu disse, né? Se você tem uma boa fonte alimentar de vitaminas, minerais, e mesmo assim tá com baixa disso no organismo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como tá a absorção e como tá a digestão desses alimentos quando chegam no nosso corpo. E aí, a função do trato gastrointestinal, mais uma vez. O probiótico, o simbiótico, o prebiótico vai fazer com que esse trato gastrointestinal esteja mais saudável. Consequentemente, ele vai conseguir absorver melhor esses nutrientes que vêm de fontes alimentares, né? Eline, mas qual é a diferença? Dá para usar probiótico com todo mundo, prebiótico com todo mundo? O profissional tem que ter essa sensibilidade, se tá na hora de usar, se não tá, e qual o tipo dele que vai utilizar, isso né? Mesmo. Então, se você pensar num probiótico em si, são só as cepas vivas ali, que existem diversas, e aí o profissional vai escolher se vai trabalhar mais uma cepa que tem mais estudo que comprove para alergia, para imunidade, para diarreia e constipação. Tem o prebiótico, né, que seriam as fontes alimentares do probiótico em si, então aquilo para você manter o probiótico vivo, porque eu brinco com os pacientes que eu não quero que eles fiquem tomando probiótico a vida inteira. Então, a gente tem que deixar eles se criarem ali no nosso organismo, né? E o simbiótico é quando vem as duas funções juntas. Então, ele tem o probiótico e o prebiótico no mesmo produto. Tá. Eu gosto de explicar bem
pra leigo entender, né? Então, prebiótico é a comidinha do probiótico. O probiótico é o lactobacillus, né? Ou outro tipo, né? De micro-organismo que fica lá no nosso trato intestinal. Então, a gente tem mais de 11 milhões, né? De bichinhos aqui, né? De lactobacillus ou, né? Probióticos. Formando a microbiota intestinal. E se ela estiver desequilibrada, você vai ter sintomas. Sim. Então, a gente precisa da comidinha e do bichinho bom. Porque o bichinho ruim passa, né? Tipo, então vem a bactéria ruim. Se a gente tiver desequilibrado, não tiver a bactéria boa aqui, o que vai acontecer? Ela vai causar, o paciente vai ter diarreia, distensão abdominal. Hoje em dia a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente não produz neurotransmissores, tal, exatamente, que vai ajudar no funcionamento neurológico, né, da criança, do adulto, de todo mundo. Então leva a doenças psiquiátricas, né? Sim. Tudo isso. Então a gente tem que comer certo, né? É, super importante. E frutas, né, que são os prebióticos, é onde a gente vai encontrar, né? A maioria das fontes de prebióticos alimentares, assim, vem de frutas. A aveia é uma boa fonte, a banana verde é uma boa fonte, né? Porque todos eles têm lá a inulina, que são compostos que a gente acaba usando depois de uma forma de suplementação, se isso não vem de forma de alimentar, né? De fonte alimentar em si. E aí, a disbiose em si, né? Que é essa desregulação dos micro-organismos do trato gastrointestinal, não acontece só no trato gastrointestinal. Então, a gente tem também, né, uma disbiose que pode ser oral, pode ser na unha, pode ser no cabelo. Na pele, no pulmão. Em qualquer lugar, na verdade. A gente fala muito do trato gastrointestinal porque é o que mais vem sendo utilizado, né? Isso. Ela pode acontecer em maior ou menor grau. Então, às vezes, a pessoa tem uma disbiose ali e não vai ter nenhum sintoma. E aí, a gente vai começar a ter outros sintomas que pode ser ligado à psique ou não, né? Pode ser sintomas neurológicos ou alguns outros sintomas que a gente nunca vai ligar com o fato de você estar ali com uma alimentação errada e com o trato gastrointestinal desregulado. Isso mesmo. Né? Então, a boa alimentação e você tá seguindo nesse caminho de uma alimentação saudável é sempre melhor para prevenir qualquer tipo de doença. É isso aí, né? E daí, por exemplo, no intestino, lembrei de falar, né, que a gente tem a IgA, que é um anticorpo, né, que tá nas mucosas, não só no intestino, sim, na parte respiratória também. E a IgA, ela vai estar funcionando muito bem quando o intestino tá funcionando muito bem, né? Agora, se você tem uma deficiência de IgA, você tem uma chance maior de ter doenças gastrointestinais também, respiratórias. Mas se o intestino não estiver bom, também pode ter uma baixa dessa IgA ali operante. Então, é mais um fator pra gente ter relação com a imunidade, né? Sim. Acho que daí tem a ver, comer pra ter imunidade boa, né? Sim. E comer bem, né? Eu acho que é isso, que mais? O zinco, a gente pode conversar. E o importante também, né? Porque a gente só vê na época de inverno que todo mundo corre por causa da imunidade baixa, né, doutora? Mas, pra você ter uma boa imunidade, uma boa resposta imune, não ficar tanto doente, isso é tempo, precisa ser trabalhado com antecedência. Sabe aquela história do corpo sarado pro verão? Você não começa a tratar isso antes do verão? Mesmo. A mesma coisa a imunidade. Projeto verão. Exatamente. A mesma coisa a imunidade. Então, a gente consegue melhorar no inverno? Consegue. Mas a gente vai conseguir uma resposta muito melhor se isso começar antes. Isso. Ótimo, né? Ótimo pensar. Projeto Imunidade. Gostei. Exatamente. Eu tenho um projeto que chama Força Imune, que é justamente para isso, né? Para ajudar os pacientes a ter uma melhor resposta da imunidade através da alimentação ao longo do ano. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. E daí tem um que é a glutamina, né? Que eu vejo você usando bastante lá entre os pacientes que a gente tem em comum. Para quê? Como que é o funcionamento da glutamina? Eu gosto de usar bastante o zinco associado com a glutamina em alguns casos, né? Por conta dessa resposta da IgA. Porque ela aumenta o muco protetor e o zinco e a glutamina agem bastante no aumento dessa produção da IgA. Então, a gente acaba tendo uma proteção melhor, né? Então, para o alérgico, eu gosto de usar por conta de aumentar essa proteção no estômago, no intestino, né? Mas também dá para usar com outros fatores de imunidade, pensando em proteção mesmo, em aumento das funções da IgA no organismo. Nossa, que legal. Eu acho que é isso a ideia. Tem mais alguma coisa que você lembra que a gente
podia falar? Não, eu acho que o que a gente precisa mesmo deixar bem exposto, né, para os pais e para os adultos que estão assistindo, é que é a alimentação. É fruta, legume, verdura, água. Sabe? Não precisa ficar lá entrando no Google para saber que ela falou que a vitamina C é boa. Quais são os alimentos fontes? Ela falou que o zinco é bom. Quais são os alimentos que mais tem zinco? Não. Se você faz uma alimentação balanceada com todos esses nutrientes, vai ter uma boa alimentação. E daí, às vezes, nem sempre precisa ficar suplementando, né? Tipo, compra o comprimido ou o xarope, mas não come direito, né? E aí é o que eu já falei. Fica lá no carboidrato, na proteína e tomando 8, 9, 10 cápsulas diferentes. Dizendo que, na verdade, se comesse bem, não precisaria de nenhuma, talvez. Não, tá bom. Acho que é essa a ideia mesmo. A gente queria falar bem rapidinho até, sim, né? Esse podcast foi mais rapidinho. Mas era pra gente frisar, assim, coisas que a gente pode estar melhorando, né? Sim. Pra fazer a imunidade com a nutrição andarem juntas. Pra quem não sabe, a Aline dá essa aula pros meus alunos de imunologia clínica aqui na faculdade, né? Como professora convidada. Acho que faz uns 4 anos. Se por não aí, faz né? 4, faz mais. Né? E assim, eu chamo ela porque ela sabe muito disso, assim, ela trabalha muito com isso. E eu gosto de mostrar para os alunos, e até para quem tá assistindo aí, que a gente que é médico, a gente não anda sozinho, gente. A gente tem que ter o trabalho do nutricionista ali do lado, fisioterapeuta, né? Cada um tem o seu lugarzinho, entende do seu assunto. Claro que a gente tem que ter uma noção, mas se for um paciente que precisa de uma dieta equilibrada, vai ser o nutrólogo, o nutricionista que vai poder orientar direito, né? Dessa forma. E quem estudou para isso, né? Então, cuidado, vocês que não são alunos, mas que são pacientes, pessoas que estão ouvindo aqui o podcast, que vendo no canal do YouTube, que a ideia é sempre a gente trazer novidade, trazer ciência. Nada que seja fora a gente vai ficar falando. Porque já chega de muito lugar que fala de fake, né? Tem fake news, notícia que não tem embasamento científico. Então, a ideia não é essa não, tá? A gente tem que procurar com cuidado. Você aí que tá ouvindo, fala, nossa, vou encaminhar isso para aquela, né? Compartilhar para aquela pessoa que fica ouvindo de profissional que às vezes nem é habilitado direito, né? Que fica dando umas dicas aí, furada. Cuidado, gente. Cuidado com o que vocês ouvem. Principalmente, né? Com suplemento, né, doutora? O suplemento que foi passado para um não serve para o outro, não, tá? Então é sempre bom frisar isso, porque às vezes, tô tomando isso, foi tão bom, menina, não fiquei doente mais. Aí todo mundo começa a tomar. Isso é bem importante, porque a suplementação, ela é uma coisa que é individualizada, ela precisa ser individualizada, né? Vou voltar aqui, porque eu lembrei de uma coisa. E o kefir? O kefir, ele é um tipo de probiótico, né? Então, é bom. O único problema do kefir, assim, via nutricional, porque a nutricionista é chata, é você saber a forma de que ele está sendo cultivado, né? Para evitar algum tipo de contaminação. Porque tem bactérias, né? São os seres vivos ali, né? Você não sabe de onde tá vindo. Se não sabe de onde tá vindo, a gente precisa ter cuidado. E qual é o tipo, né? Porque hoje em dia, a gente tem probiótico para tudo, né? Se a gente for ver, assim, tem um probiótico para asma, probiótico estudado para alergia de pele, para candidíase. Tem de tudo, assim. E tem estudo sério mesmo, né? Para dermatite atópica. Nossa, tem bastante estudo. Mas daí, a gente tem que tomar cuidado como é fabricado, né? A farmácia de manipulação ou a empresa, o horário que você toma, né? Não pode ser com alimentos quentes, porque senão mata o probiótico. Pra você se tomar o probiótico, tem esses cuidados, né? Então, eu gosto sempre de frisar que o probiótico, peço que preferencialmente seja tomado à noite. Pra ficar mais tempo dentro do intestino. Exato. Tem a temperatura correta, porque se você mata o probiótico, aí ele já tem uma outra função diferente daquela que foi passada pelo profissional, né? E tomar cuidado, né? Que a senhora falou do kefir, essas coisas de, quem tem para doar, né? Isso é perigoso. Da onde tá vindo? Será que é só o lactobacillus que tá ali? Ou tem mais coisa naquele kefir, né? Às vezes tem kefir do leite. Daí o kefir do leite tem proteína do leite, né? E o alérgico não pode tomar. Pois mas ele eu fazia com leite, aí depois eu comecei a fazer com água, aí eu vou dar para um alérgico. Não pode, né? Então tem tudo esses cuidados que nós precisamos tomar também. Acho que é um alerta, né? Isso então se o profissional passou um probiótico, é o probiótico que ele passou.
o kefir não vai fazer essa substituição. Infelizmente, a gente sabe que às vezes não é tão barato, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ingere, o que a gente usa, o que a gente dá para as outras pessoas, né? Para os nossos filhos, para, né, familiar. Então, acho que é isso, né? Quer deixar um recadinho? Eu acho sobre que esse assunto? O principal recado, né, é a imunidade, ela tem que ser trabalhada com o tempo. A alimentação é, sim, muito importante para essa questão de imunidade, mas não adianta a gente querer fazer milagre só no inverno. Então, a gente precisa de uma boa alimentação e uma boa imunidade para a vida inteira, o ano todo, né? Então, acho que o principal é isso. Tá ótimo. Então, gente, obrigada quem tava ouvindo, assistindo, curte lá, segue a Aline. Fala aí sua rede social. Meu Instagram é nutricionista.alinealves. Se vocês também ficaram com alguma dúvida, pode deixar lá que eu respondo para vocês. Ela é super acessível. E daí, me sigam aqui também no canal do YouTube, doutora Ana Carolina Alergista. A gente também tem as redes sociais do Pode Ficar Imune, da doutora Ana Carolina Alergista, que é o Instagram. Tem do Instituto Imune Vale, que é onde a gente atende junto também, né? E segue aí, compartilha, né? Que é muito importante pra gente tá mantendo aqui o canal, né? Um beijo, gente, até a próxima.